Boa noite! Agora é noite mesmo, né? Agora é boa noite. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Vamos ver quem é que tá entrando. Agora é pra valer, hein, galera? Agora é pra valer. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo em Movimento de quarta, né? Sempre às quartas. E nossa, gente, vou dizer pra vocês que o nosso já vai entrar. Adoro isso. Adoro quando o convidado já entra junto. Estamos aguardando aí, ele vai entrar com a gente já. Vocês vão ver quem é o nosso convidado de hoje. Professor Fará. Aí, professor! Boa noite a todos que já estão aí. Boa noite, Vera. Prazer estar aqui. Tudo bem, professor? Ó, por enquanto nós estamos com 9 pessoas nos assistindo. Então, você que já está aí assistindo, manda um aviãozinho para o seu amigo, manda um aviãozinho lá para o seu grupo, fala para eles entrarem. E hoje, galera, o papo promete. Senta que lá vem história. Tem muita história para a gente contar, tá bom? E hoje com o nosso convidado, super mega hiper professor Fará do Remo, ok? Então, o professor Fará vai contar vários segredos da história do remo no CPUSP. Ele vai contar coisas que a gente não tem nem ideia que aconteceram. Então, galera, prepara a pipoca aí, pega a sua aguinha, tá bom? Porque hoje o nosso Papo em Movimento é com o nosso diretor, professor Fará. Professor, quer falar um pouquinho aí? Eu queria já de cara te fazer uma pergunta, tá? Então você se Vamos embora. apresenta, você fala boa noite, aí você já emenda e me conta por que você decidiu fazer educação física. Tá contigo a palavra. Vamos lá. Bom, de novo, boa noite a todos que estão aí. Boa noite a você, Vera, a todo o pessoal do CP, por essa iniciativa, que eu também faço parte dela, né? Eu só assinei, aprovando, não bolei. E é o pessoal que está todo aqui, eu estou vendo o Thales, eu vi a minha prima aí, a Maristela, faz tempo que eu não vejo a Maristela, e outras pessoas, Luciano, a Delminda aí, e outros. Então vamos lá. Eu acho que assim, acho que pouca gente sabe o que quer fazer na vida na fase de adolescente, entendeu? O que me incentivou a fazer educação física, para variar, foi o meu professor de educação física. Eu não gostava de educação física, eu tinha raiva daquilo lá, porque eu sempre fui um cara muito magro e não tinha muita habilidade para fazer as coisas. Eu só tinha habilidade para fazer atividades individuais, como correr, por exemplo. Agora, jogar basquete, vôlei, essas coisas, era uma desgraça total. Então, esse professor me incentivou muito no ginásio. E ele me acompanhou no colégio também. E aí, você soma uma coisa com outra. Eu comecei a gostar da atividade física, comecei a nadar no SESC. Eu ia chegar a competir pelo treinando, né? Quando eu entrei no quartel. Acho que na minha família, se eu vou lembrar, acho que eu e meu tio, já falecido, meu tio Hélio, que serviu o exército. E no exército você faz atividade física o dia inteiro, e você se mede com os outros. E eu comecei a gostar daquilo, né? De me exercitar fisicamente. E para mim foi bom, porque, como eu falei, eu era um cara mais magro que hoje, muito mais magro. Tem o meu tio Luiz, também já falecido, irmão do meu pai, que ele brincava comigo, ele chegava em casa, ele era policial, ele levantava a minha camisa e falou: vou tocar harpa nas suas costelas. E eu ficava bravo pra caramba. Então, depois do quartel, eu peguei o remo. Entrei no remo e fui cursar educação física. Essa é a história. Então, sempre é um professor, né? Acho que para mim foi assim, um professor que me incentivou. E esse professor, o professor Franco, que é lá, eu cresci no Tucuruvi, né? Lá perto da Água Fria, num colégio lá. E um colégio que, na época, do meu tempo, colégio estadual era de primeira linha. Era o colégio, o melhor colégio que tinha na região. E você tinha que fazer exame de admissão para entrar. Era um negócio complicado, né? Então é isso, a história basicamente da educação física é essa. E estou aí até hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, peraí, o remo entrou na sua vida antes da faculdade de educação física, é isso? É, mais ou menos, foi mais ou menos simultâneo. Eu saí do quartel
E eu tinha um ano de colegial para fazer ainda, porque fazer exército e estudar não dava muito bem. Então, quando eu dei a baixa do quartel, até meu apelido até hoje na raia, quem me conhece naquele tempo é Reco, É verdade. porque eu acabei de sair do quartel, estava com aquele cabelinho que nós chamamos pé de couve, né, que só cresce em cima, assim. E eu fiquei 6 meses, né, eu não entrei no meio do ano e já cursando, né, o colegial. E logo em seguida entrei na faculdade. Então, assim, eu cursei a faculdade junto com o remo. Na verdade, é o contrário, né? Eu remei mais do que estudei, tanto que eu não entrei na USP. Eu acho chato falar isso, né? Mas assim, é uma verdade. No dia do vestibular, para entrar na USP, eu estava remando. Eu saí correndo do treino, nem tomei o vestibular. O que que deu? Nada. Não entrei, né? Infelizmente. Eu falo isso com pesar, não é? Porque é chato. Aí fui para outra faculdade. Mas eu sempre dei mais importância para o remo do que para o estudo. Era difícil equilibrar. Eu só fui dar bastante importância no último ano, onde eu conheci a Marisa, minha esposa, que a gente acabou cursando junto e virou, se formamos, nos casamos, né? E ficamos juntos até pouco tempo atrás. Deixa eu te... Mas então essa é a ideia. Então o remo e a faculdade foram mais ou menos juntos. Foram paralelos. Agora eu queria te fazer essa pergunta, então. Você foi fazer remo pela primeira vez na raia da USP, é isso? Ou você Isso, foi em outro isso. lugar antes? Não. O remo só existe na Raia da USP em São Paulo, não tem outro local. E eu fui levado, eu estava, como disse, no colegial, alguns amigos estavam praticando remo, me chamaram. Vamos lá ver o que é. Era 5 horas da manhã. Ah, E como eu estava acostumado a acordar cedo por causa do quartel, eu acabei indo. E acabei indo, acabei gostando e estou até hoje. Isso foi em 76. 76. Já são 76. A raia foi inaugurada em 72. 72. E eu entrei em 76. E estou lá até hoje. Fui como remador do Clube Tietê. Aí eu passei por outros 2 clubes. E em 85, desculpe, em 84, abri um concurso na USP. O Ricardo, que é o professor Ricardo que estava lá, me chamou, faz o concurso. Eu prestei em 85 e, por sorte, entrei e também estou no CPUS até hoje. Então, eu ia te perguntar exatamente isso, porque isso que você falou, né? Que muita gente não sabe. O único lugar para se praticar remo em São Paulo é a raia da USP. É isso mesmo? Isso. Só um pouquinho da história, se permitir assim. O remo sempre foi praticado em São Paulo, no Rio Tietê. Aliás, até como curiosidade, o remo, na virada do século XIX para o século XX, era o esporte mais praticado em São Paulo, até no Brasil. Se vocês se atentarem, todos os grandes clubes de futebol, o nome é, por exemplo, Clube de Regatas Flamengo, Clube de Regatas Botafogo, Vasco da Gama, o Corinthians aqui em São Paulo, no seu distintivo, tem uma âncora e 2 pares de remo. Então, todos esses clubes foram fundados em beirada de rio. E aí começou o remo. Aqui em São Paulo começou com o Espéria, de origem alemã, alemães que começaram a trazer barcos e começaram a fundar clubes, o Tietê, a Atlética São Paulo e outros, o paulistano também tinha, o Pinheiros também tinha, então sempre foi praticado no Rio Tietê. Mas, por uma questão de poluição do rio, o remo foi expulso, né? E também, como eu falei, o esporte mais praticado, mas aí foi perdendo assim, a preferência para outras modalidades, como o futebol. O futebol é muito mais fácil de se praticar em qualquer campinho de terra, você tem uma bola que você compra e você joga. O remo não. Você tem que ter um clube, você tem que ter barcos, né? E assim, você não compra o barco, né? O clube é que te fornece isso. E nessa fase do Rio Tietê se poluindo, acharam algumas alternativas, remar na represa Mariporã, depois na represa Guarapiranga, chegar a remar no Rio Pinheiros, paralelo à raia ali. Mas era muito poluído. No caso da represa, era muito longe. Ah, Então, assim, tanto que quem remava nessa época era operário, não era estudante. Então, eles tinham que acordar muito cedo para remar e depois ir para o trabalho. sim. É isso a história de remar de madrugada. E também um horário, hoje se fica assim, um horário que não te atrapalha. Você consegue remar às 5 da manhã até umas 6h30, toma seu banho e vai trabalhar. Isso é muito bom. E tem gente que ainda treina à tarde. Eu ia te perguntar isso. Como é que é? Verdade. Por que tem que remar tão cedo, Fará?
Por que tão cedo? Não, não tem que. Hoje até tem gente que não rema até a hora. Tem aqui em São Paulo, por exemplo, os barcos que são olímpicos, que estão tentando vaga agora para a próxima Olimpíada, eles treinam às 8 horas da manhã. O que eu disse é o seguinte, assim, o horário às 5 da manhã ele não te atrapalha. Como é que hoje um estudante vai remar às 8? Começa o curso às 8, ou quem está trabalhando. Então ele começa um pouco mais cedo, então ele vai depois do expediente. Agora, numa cidade como São Paulo, que a locomoção, o trajeto é muito complicado, se você remar, se você entrar na rua, sair do seu trabalho, depois das 6 da tarde, você não chega em lugar nenhum. E a raia, apesar da assim, facilidade de acesso, você tem outro inconveniente que é a marginal. A marginal, nesse período, nesses horários, ela está toda congestionada, então isso é complicado. Então, remar de madrugada, você está num fluxo que você não tem trânsito. Você chega lá, rema, pega, você vai embora, entendeu? Isso ficou. Ainda tem muita gente que rema e muita gente que treina de madrugada, mas não é obrigatório. Virou, entendeu? Não, E tem uma coisa interessante, para quem acordava cedo, que nem eu e outros que estão aí, é, eu vi o Cândido por aí, eu vi o nome dele passando, o Cândido Lonelli é um ícone no remo em São Paulo, principalmente, é um cara que a gente fala com ele mais para frente, ele, assim, acordar de manhã para remar era muito gostoso. Você vê o dia amanhecendo, você vê o sol amanhecendo, isso é muito gostoso, entendeu? Depois você tem o dia inteiro, entre aspas, porque entre 10 e meio-dia dava um sono que você não conseguia fazer muita coisa. Depois do almoço era complicado, depois você tinha que retomar. Mas a história é essa. tá. E só para completar, a raia, depois veio para a raia olímpica da USP, aí começou o remo na raia olímpica, depois de um tempo, em 72. Então, ó, para uma galera que está entrando agora, eu realmente não sabia disso. Quer dizer, praticamente todos os grandes clubes, né? Como você disse, eles começam com o remo, começaram lá atrás com o remo. É isso, mais ou menos isso, né? Inclusive Sim, o meu timão, sim. inclusive o meu timão, é isso, né? O Coringão também. É, ninguém é perfeito, é verdade, mas o Corinthians tem uma equipe de remo e é muito boa, muito boa. Então, É, agora, você falou que você começou a remar junto com a educação física e tal, e eu queria que você contasse um pouco da tua vida de atleta. Atleta, remando. O que que você fez? Qual foi a prova mais legal? Se você participou de alguma prova assim diferente, conta um pouco da tua vida de atleta, Fará. então, e atleta assim, acho que em São Paulo, né, acho que é difícil, o remo em São Paulo ele nunca foi muito desenvolvido, né, o remo do Rio sempre teve acima, e quando eu comecei a remar, o remo no Rio era muito desenvolvido, a gente não conseguia disputar com eles, era assim uma brincadeira, não por serem mais profissionalizados, mas era mais organizado o remo, né, mas eu quando eu comecei em 76, a começar a remar, tinha muita gente praticando, né? E eu comecei, a gente sempre começa passo a passo, você começa como estreante, naquela época tinha negócio de cadete, major, uma coisa toda. Mas eu tive a chance na minha, vamos dizer assim, carreira de remador, no início, né, de remar com gente muito boa, como o Cândido que está aí, que eram pessoas que eram remadores que já estavam lá, remadores já consolidados no remo, que já tinham assim uma carreira consolidada, o Wilson Jacó também, que hoje é médico, chefe da geriatria do HC, o Paulo Saldiva, que a gente chama ele de Pepino, que é um grande patologista, e outros, né? Cardoso, Meloni, são esses caras que nos ajudavam muito. Então, remar com esse pessoal facilitou muito a nossa vida. E também, não posso esquecer, e não devo, né, que é o professor Ricardo Linares Pereira, que quando eu comecei a remar, ele era do Tietê, e eu falo isso com bastante orgulho, entre 76, que eu comecei a remar, até mais ou menos 79, a equipe do Tietê era imbatível. Todo esse pessoal que eu citei, o Wilson, Cândido, você tem o Pablo, você tem o Barba, o Chicão, eu fazia parte disso e outros, né, que o Pepino, Meloni, Cardoso, era uma equipe muito forte sobre a batuta do Ricardo, que era um excelente professor, um excelente técnico e excelente pessoa. Então, assim, eu comecei a competir. A minha primeira competição assim, oficial foi um paulista, Campeonato Paulista de 77, que é uma história interessante, que o Ricardo apostou nos jovens, que era eu, o Ricardo, que é o Barba, o Chicão e o João,
que eu até brinco, que era um 400 do Brancaleone. Não sei se conhece a história do exército de Brancaleone, que era uma mistura. Você pega o Barba, que era um cara de 1,96 m, pega eu, 1,87 m, magro que nem uma vara. Você pega o João, que era um cara baixinho, muito forte, e o Chicão, que era o cara mais normal do grupo. E a gente era novo, era moleque, e o Ricardo montou esse barco para correr o Paulista, e ninguém botava fé na gente, né? Só o Ricardo. E a gente, nós éramos 4 garotos assustados. E fomos para a regata. O pessoal do Corinthians, que era o adversário mais forte, gozava da nossa cara, né? E o João, que era um tirador de sarro, até hoje ele é assim, ele tirava sarro dos caras. A gente foi para a regata, foi para o alinhamento. O proa, que era eu, você tem que sempre olhar e situar a guarnição, né? Mas eu estava tão nervoso que eu nem olhava para o lado. Deu a saída, eu ficava olhando para frente e a gente foi em silêncio, até os 1000. Quando chegou nos 1000 metros, achei que a gente estava atrás, né? Eu olhei, a gente estava passando o Corinthians, que era o barco favorito. E eu gritei assim pro Barba, vira, virar é aumentar o ritmo no remo, né? Meu, a gente deu uma virada de 1000 metros. Um absurdo isso. Nós chegamos quase meia boia na frente. E eram 4 garotos, né? E sobre a batuta do Ricardo, que apostou na gente. A gente já chamava ele de louco. Como é que você vai tirar os remadores já confirmados e colocar a gente? E em 78 a gente manteve essa guarnição e São Paulo ganhou todas as provas. Todas as provas. Então o Ricardo assim, ajudou muito, ajudou não, era o nosso técnico, aprendi muito com ele. E foram várias regatas, né? E assim, como a gente muda de clube, às vezes muda de coisa, eu fui pro esquife, que eu nunca quis remar sozinho. O, o, Tinha o nosso timoneiro, que era o Marquinhos. Eu posso falar o apelido dele aqui, talvez, a gente chamava ele de Putelo. E ele que me incentivou a ir pro esquife. Eu não gostava disso, eu queria remar. Eu sempre fui magrelo e remava proa de 200, que são 2 remadores, é um barco mais leve, né? Ou proa de 400. E acabei indo para o esquife. E muita gente saiu do Tietê, foi desfazendo a equipe, o Ricardo também saiu, e eu comecei a remar esquife. E aí se criou, para minha sorte, a categoria peso leve, porque eu competia caras contra o Cândido. O Cândido era um cara de 90 quilos, um cara forte, o Wilson, outros que tinham lá, né? Claudinho, o Claudinho do Corinthians, para mim, foi um dos melhores remadores de São Paulo, entendeu? E eu era magrelo, falei, não dá para enfrentar esses caras. Além da própria técnica, eram os caras melhores que eu, como talento, né? E quando criou o peso leve, aí eu me dei bem. Consegui ser bicampeão paulista de peso leve, já pela USP, eu já tinha mudado de clube, já estava na USP. De 200, de 400, aí foi por diante. Eu saí do Tietê em 80, depois eu fui para um clube que hoje é chamado de Bandeirantes, mas era Arvesp, não, antigamente, que era a Associação de Veteranos. Tive um pé no paulistano, mas aí como eu falei, eu prestei concurso na USP e entrei. E comecei a remar pela USP com o Ricardo como treinador. E aí, até uma curiosidade isso, né? A USP sempre foi um clube, vamos dizer assim, que sempre preservava mais o esporte em si e não a competição em si, né? E assim, não era visto como um clube assim, muito competitivo. Teve alguns eventos antes, né, de ganhar. Mas eu lembro que no primeiro campeonato paulista, peso leve, que teve em São Paulo, né? Eram provas: esquife, duble, 200 e 400. Ou seja, individual, o duplo, o 200 duplo também, né? E o 400, que são um barco com 4 pessoas. E o Ricardo montou a guarnição. Eu remei com o meu amigo Pascoal até hoje, não sei se ele está olhando a gente aí. Um excelente 200, que a gente se deu muito bem, ganhamos o 200. Dobramos no 400 e ganhamos o 400. O Kenvi, que é outro amigo, assim, é irmão quase, né? É quase um irmão meu, e correu o esquife, e o Walter, que também é um conhecido nosso, um grande amigo, correu o duble. Então, assim, nós, em 4 pessoas, em 6 pessoas, ganhamos o Paulista. Então, a USP ganhou de ponta a ponta. Aí a USP começou a ser um pouquinho mais assim, vista, né? E aí? E a gente foi indo, corri muita prova de sênior, ganhei provas de paulista. A USP fazia campeonatos universitários brasileiro. Então, nós também ganhamos algumas provas de brasileiro universitário. E uma coisa curiosa, como eu falei para você, no meu tempo, o Rio se destacava do Brasil. Ganhava todas as provas. Então, era assim, quando tinha um brasileiro, você tinha o Rio e o resto. O resto é que disputava a prova. Então, quem chegava em segundo na prova se dava campeão, porque não dava para ganhar do Rio. O que a Confederação fez na época? Ela criou 2 campeonatos distintos sem o Rio.
A Copa Sul, Sul brasileiro, que envolvia estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a Copa Norte e Nordeste, que era do Espírito Santo, que não fazia parte do Norte nem do Nordeste. Ah, Mas assim, pegava o Espírito Santo, Bahia, ia lá para cima. E o Rio não entrava nenhuma das duas. Por quê? Porque assim, ninguém ganhava do Rio. Assim, esse pessoal do Rio, nessa época, na década de 80, principalmente, com o técnico Buck, o Brasil tinha medalha de ouro em Pan-Americanos. era, O 200 dos irmãos Carvalho. eu ia te perguntar, Assim, o Brasil era forte. Na América do Sul não tinha bom para o Brasil. nós Entendeu? éramos Então, muito assim, bons em remo, então. como é que é? Nós, no Brasil, era muito bom em remo, Sim. então, nessa época. Nessa época e anterior também. O Brasil, sempre que foi para Pan-Americano, trazia medalha. Hum, Os irmãos Carvalho, por exemplo, do Barco do Flamengo, treinado pelo pai, são dois irmãos, foram bicampeões pan-americanos. O dois com famoso, do Vandir e do Laildo, também. E aqui em São Paulo, a gente teve o Luiz e o André, que eles foram convocados para a seleção e foram para a Olimpíada de Los Angeles. E chegaram em quarto lugar, que assim, excelente para o Brasil. super bom. Mas de lá para cá, a coisa é assim, é mais ou menos assim. A gente tem caras bons e não constrói outros bons, não dá incentivo. Você pega o Guga, por exemplo, excelente tenista, ele parou de treinar, demora para achar outro. Com os técnicos não é diferente. O Buck, ele era um grande técnico, formou muita gente. Aliás, ele pegava muita gente do Sul, né? Que ele não formava, mas ele treinava e deixava o cara muito bom, e formou equipes muito boas. E ele parou. Ele faleceu, né? Então, assim, a gente ficou por um período meio assim, meio órfão, né? No remo brasileiro. E até hoje, assim, a gente tem vindo, mas melhorou, tem bons resultados. Você pega a Fabiane Beltrame, foi bicampeã mundial. Você tem o Uncas, que foi outro rapaz, peso leve, também foi campeão mundial. No remo adaptado, que também existe, tem o Jairo, aqui de São Paulo, que foi nosso aluno na USP também, foi bicampeão mundial de remo adaptado, e tem outros por aí, né? Mas assim, é o que você falou, naquela época, o remo era mais forte. Era mais forte. Tem, inclusive no âmbito do sul-americano. Na América Latina, o Brasil era imbatível, hoje não. Hoje já divide forças, entendeu? O Brasil tem que fazer muita força. A Argentina programou melhor, fez planejamento, e a Argentina sempre coloca um barco numa final olímpica ou principalmente em final de mundial. Então é isso. E eu, na minha carreira, como master, depois de velho, cheguei para 2 mundiais, Uhul! entendeu? E assim, fui uma com o Cândido, né? Aliás, fui treinador do Cândido. O Cândido foi bicampeão mundial aquele ano, né? É isso que É, eu ah, tô... o Cândido, eu vi o nome dele, olha aí, ó, olha aí, ó. É. E assim, a carreira foi essa, né? Mas o que mais me faz nessa carreira de atleta, para mim, o que eu guardo, não foi tantos títulos, né? Que não foram tantos assim, foram bons. Mas foi que eu aprendi a remar. Eu comecei a remar sozinho, comecei a aprender a remar, e isso me deu subsídio para aprender a ensinar. Isso que eu achei mais legal. Hoje eu consigo, assim, passar essa experiência que eu tive, através do Ricardo, principalmente, através desses remadores mais antigos que eu, como, por exemplo, o Cândido, o Wilson, e aprender por mim mesmo, né, e conseguir passar, somando com o conhecimento da educação física, e passar isso para as pessoas que estão hoje aqui. Agora, deixa eu te É fazer isso. uma pergunta. No CP USP, a gente tem mais gente que gosta de remar também, né? Que é da nossa galera. Conta um pouco aí, quem é mais da nossa galera aí que também gosta de remar? Essa nossa galera está falando quem exatamente? Os professores. Hein? Professores, do que eu lembro, há muito tempo atrás, quando o Ricardo ainda estava na raia, o Ricardo remava, ele era professor. Sim. Mas parece que o Emílio remou numa prova aí de universitária, o Emílio, nosso diretor, né? É, você tem aí também o Provô, que já saiu do CPUs, também remou, o Celso também deu umas, a gente chama de palitada, tá? Quando é palitada, aí você dá uma remada rápida, assim. Do que eu lembro é isso. E nós fizemos, há um tempo atrás, uma vivência do esporte lá na raia, com nossos professores. Mas foi uma vivência, nada assim sério. Hoje, quem rema, assim, sou eu e o Marcos Zito, que é o nosso novo professor, né, que foi contratado, e, aliás, uma excelente contratação, um cara excepcional. Sensacional. Agora, esse pessoal que eu citei,
Foi assim, na raia tem uma coisa assim, tem uma prova de oito remadores. Aham. E é difícil você juntar oito. Mas de repente você aparece lá no sábado, véspera da regata, aí chega o Ricardo e diz, ó, você, vem cá, você vai remar 8 amanhã. Então isso aconteceu acho que com o Emílio, se eu não me engano, o Emílio pode confirmar isso daí, de ele ser pego assim como muitos foram, né? Mas o interessante da USP, que eu acho que eu queria citar, o início do remo na USP foi muito interessante. Até posso comentar isso Não, agora? deve, por favor. Porque assim os clubes foram para a raia em 72, na inauguração. E houve um convênio entre a Federação Paulista de Remo e o CPUSP, chancelado pela reitoria, que era assim, é, os clubes e a federação poderiam usar a raia sem pagamento nenhum, e a universidade ia montar uma equipe de remo e não ia pagar nenhum custo para a federação. Isso se perdurou até 85, né? Então, em 75, se eu não me engano, 75 para 76, a USP comprou a flotilha de barcos, contratou 2 professores. Isso é curioso também. Contratou o professor Bongiorno, que na época ele era um capitão dos bombeiros, Alguém e esse nome, escreveu o nome dele, alguém escreveu o nome dele. é, e esse nome é muito sugestivo, porque o Bongiorno, o que eu mais lembro dele, era um cara extremamente educado, extremamente educado. Ele falava bom dia para todo mundo e dava a mão para todo mundo na raia. Todo mundo que passava ali, até tem coisas engraçadas, às vezes você estava carregando o barco sozinho, ele vinha e dava a mão para você. E você tinha que se equilibrar e dar a mão para ele. E o Buongiorno, né? O nome dele é Buongiorno, né? Então ele dava bom dia para todo mundo. E o outro professor era o professor Gomes. Esse era assim o oposto do Buongiorno, não em educação, mas em temperamento, era um cara mais bravo, a gente tinha medo dele. Ele foi campeão. Ele era assim, a impressão que a gente tinha, eu era do Tietê, ele era da USP, né? A gente passava longe dele porque ele era muito muito bravo, mas um cara 100%, uma pessoa excelente. Então, o professor Bongiorno cuidava da iniciação do CPUSP, né, dos cursos de iniciação, e o Gomes cuidava do treinamento. E montaram equipes boas. Eu cito aqui ó, o Kenvi, o André, o Mário, o Beleza, o Pascoal, o Clóvis, o João, outros que, Horácio, que eu agora não vou me lembrar, começaram com esse pessoal, começaram com o Gomes e montaram equipes boas. É lógico que quando o Ricardo assumiu, começou assim, o Gomes, ele saiu do CPUSP e foi trabalhar em outro lugar, me parece que no Pará, foi desenvolver remo lá. E o Ricardo entrou no lugar dele. E depois de um tempo, o professor Bongiorno como é que diz, ele se aposentou e abriu uma vaga e abriu concurso. Aí eu acabei sendo escolhido, né? Prestei o concurso, fui escolhido para entrar no CP. Então, assim, eu entrei no lugar do Bongiorno e o professor Ricardo Linares Pereira, uma excelente pessoa, entrou no lugar do, do Gomes. E aí, como o Ricardo era um cara muito experiente, muito, mas muito experiente, a equipe do Remo, do CPUST, deu um up, né? Então montou barcos bons. Eu lembro de um barco, um 200, o Pascoal e o Mário Frontini, se eu não me engano, que foi campeão paulista aqui, competindo contra gente boa, entendeu? Isso para a USP era muito bom. E outros barcos que montou, tinha um 2 com também, com Beleza, se não me engano, e o outro rapaz, acho que era Tereza, alguma coisa assim. O próprio Kenvi foi um excelente esquifista, começou como júnior, ganhou o Copa Sul, e outros, o Pascoal, eu corri com o Pascoal, um 200, como eu já falei, ganhamos o Paulista. Então, assim, aí a gente começou a criar corpo, né? E foi formando mais pessoas, como Horácio, por exemplo, que é um excelente remador, e outros que eu vou esquecer. Mas em termos competitivos, a USP foi sob meu comando, né? O Ricardo saiu, ficou trabalhando em iniciação, e eu fui para o treinamento. Em 95, eu lembro desse campeonato, nós também, todas as provas que nós ganhamos. Opa! Nós não ganhamos o campeonato geral porque faltou um segundo lugar para nós, a gente não tinha gente. Mas uma equipe boa também, muito boa, com o Chambo, né, que era o Chambinho, e outros, o Kenvi né, também estava lá, o GG, o saudoso GG, não sei se vocês conheceram o GG. O GG foi um grande colega, grande amigo, um grande pesquisador e um grande remador. Ele, ele é um cara totalmente atípico,
um cara baixinho para o remo, se alguém olhasse para ele não dava mínimo, mas um cara extremamente assim competente em termos de vontade, de treinamento, um cara que se dava para o treinamento e chegou a ser campeão paulista de peso leve no esquife, que é um barco muito difícil, em cima de caras bons, como o Pablo, por exemplo, que era um companheiro meu do Tietê, né? E assim, esse cara foi assim, ele faleceu, infelizmente, num acidente, mas assim, é uma lembrança muito boa que eu tenho do GG. E outros também, né? Um cara muito legal. Ô, Fará. E aí, até 2000, a gente foi bem. Depois parou o treinamento. Hum. E aí, quando contratou o Marcos, que o Ricardo se aposentou, a grande surpresa, o Marcos, assim, um excelente cara, um excelente treinador, uma excelente pessoa, reativou a equipe de Master. Hum. E tá aí, a equipe de Master de CPU ganhou prova de sul-americano Aê. em Saratoga. E são professores da USP que remam, né? Foi agora, nosso americano ganhou, nós somos no brasileiro, ano passado, eu fiz parte da equipe, ganhou também. E aí, essa é a história do remo do CPUSP, Que legal. em parte. Agora, tem um projeto no Remo, né, na Raia, que eu acho que é um projeto que para vocês, né, que são os professores da Raia, é um projeto muito especial. Conta um pouco do projeto que você tem que é o Remama, não é? Fala um pouquinho dessa história. Isso. Não só esse, né? Tem vários projetos na RAI, a gente comenta um pouquinho de cada um. O Remama começou em 2013 na USP, através da doutora Cristina, do ICESP, que ela é uma médica do ICESP que trabalha com câncer de mama, que ela foi num congresso no Canadá e lá ela viu o tratamento de pessoas com câncer de mama, de mulheres, através do remo. E era um barco dragão na época, né? Que era mais simbólico do que assim, hoje qualquer exercício ajuda. Mas foi o remo. E ela voltou para o Brasil, é do ICESP, que é do Estado. O CPUSP é do Estado, vamos fazer uma parceria. Na época, o diretor do Centro Esportivo era o Bezerra, e o Bezerra sempre foi um cara muito assim, acolher esses projetos, né? Eu era diretor técnico na época, né? Já era diretor técnico, e o Ricardo foi o professor do projeto, então a gente encampou essa ideia. E vamos levar. Qual que é a ideia? É dar continuidade ao tratamento das mulheres que têm câncer de mama e que tiveram que fazer a mastectomia. E quem sabe, quando faz a mastectomia, além de tirar o seio, toda a parte muscular, tudo aqui fica meio complicada, né? Então tem que fazer fisioterapia. Então eles fazem um tratamento de fisioterapia no ICESP e depois vão remar. Começou com remo mesmo, com remergômetro, as ioles, e começou pequenininho. E aí agora, depois que o Ricardo se aposentou, a gente turbinou o projeto com a entrada da Escola de Educação Física. Então hoje tem o ICESP, Escola de Educação Física e CP. E aí cresceu esse projeto, em parceria também com o Estado, a Secretaria de Estado, através da doutora Lina Mara, né, que é de acessibilidade, e conseguiu um barco dragão. E a gente está fazendo o projeto lá, ele cresceu. Hoje tem mais de 40 mulheres, vindas do ICESP, também vindas de outros hospitais conveniados, né, como o Sírio e o Comacê Camargo, de trabalhar. O primeiro desse projeto é você tirar, não tirar, mas assim, pegar essa pessoa que é uma paciente, tirar do hospital e levar para uma raia olímpica. Assim, o salto de qualidade de vida é enorme. E as pessoas melhoram muito dos aspectos emocionais que têm impacto na doença. Então, as pessoas voltam a viver, voltam a sobreviver, na verdade, né? Então, isso é muito interessante. E a Raia tem essa vocação de projeto, não é só remar. O Cândido está aí, tem o projeto Remo Meu Rumo, um projeto muito interessante, que começou lá atrás também, numa conversa de Raia, né? Que era a doutora Patrícia, que é idealizadora do projeto, junto com o Zé Paulo, que é um rapaz, foi nosso aluno e era técnico do Pinheiros, uma conversinha que a doutora Patrícia tinha essa ideia, que foi uma excelente remadora também, passou pelo CPUs com remadora, foi para outro clube, foi campeã sul-americana de remo. Ela, a Ana, né? E outras pessoas que não vou lembrar agora do barco, entendeu? E assim, e ela idealizou esse projeto em parceria com o CP, nós topamos. E começou o projeto, e ela batalhou muito, o Cândido ajudou muito no projeto, você tem o Ricardo também, que é esposo da Patrícia, e foi desenvolvendo o projeto, até eles eram em parceria, dividiam a garagem com a gente, nossos barcos, até eles começarem a caminhar
com as próprias pernas. Tem uma garagem hoje lá, que eles pagam pela garagem, como qualquer outro clube. Ainda a gente tem a parceria de usar o barco escola, e nós também usamos coisas deles, né? E esse projeto, ele é destinado, assim, começou em atender crianças, né, com PC, com paralisia cerebral, que também se acreditava que o movimento do rema podia ajudar muito na musculatura envolvida na deambulação das crianças, né, e adolescentes. E também ele vira um projeto social, porque também aceita pessoas que estão, como é que chama, em vulnerabilidade social, né. É um projeto que está instalado, muito bem dirigido, muito bem supervisionado, tem lei de incentivo que sustenta o projeto Legal. e é muito interessante. E também tem os clubes que desenvolvem o remo adaptado, que não deixa de ser social. O Clube Bandeirantes, por exemplo, começou com isso. Nós também começamos com isso, a trabalhar com não deficiência física, mas com mental, né? Nós, do CPUSP, começamos com o remo como inclusão, na verdade, né? Para crianças com síndrome de Down, síndrome de X frágil, e a dislexia, assim por diante. Então, a Raia tem essa vocação, né, de atender essa população. E, além disso, os clubes também aceitavam parcerias com escolas públicas, de trazer essa molecada para lá, sem custo nenhum, para poder desenvolver a prática do remo, entendeu? É lógico, o clube não pensa só no social, ele pensa no desempenho esportivo. Isso é bom, todo mundo sai ganhando. Poxa, mas que legal, hein, Faraó? Alguém aqui fez um comentário, perguntaram quando vai sair o seu livro contando tudo isso. Olha, esse livro está empacado faz tempo já. Eu sempre queria escrever a história da Raia Olímpica, né? Assim, a saída do Rio Pinheiro, do Rio Tietê e o começo da Raia Olímpica. Inclusive tem uma foto histórica, eu tenho essa foto, que é a última regata do Rio Tietê, que está todo mundo no pontão com os remos para cima. E a partir daquela data ia ser na Raia Olímpica. Então eu sempre tive essa ideia. A Marisa, minha esposa, já falecida, sempre me incentivou, queria ajudar. Eu cheguei junto com o Ives, que ele deve ir por aí, que ele me incentivou muito a escrever um projeto e a gente tentar captar dinheiro, recursos para poder fazer o livro, né, lei de incentivo ou outros, né? Até o Cândido tinha entrado nessa. O Ives Está esperando. Mas aí aconteceu uma série de coisas na vida, eu não sei se isso é desculpa minha, né? Que eu fui postergando e ele não saiu ainda. Mas eu tenho uma documentação muito grande de fotos, desde a construção da. Aliás, eu tenho um artigo de jornal, que acho que não sei se muitos são aqui novos, era a Gazeta Esportiva. E se Sim. discute muito, ó, como é que começou a Raia Olímpica? Isso é que nem Covid, ninguém sabe direito como é que funciona, mas assim, eu tenho um recorte de jornal, que é de 1950, dizendo assim, ó, a Raia Olímpica está em projeto, 1950. E quem falava isso era o próprio arquiteto que fez o CPUSP, né? E a raia foi construída, tem lá a maquete, muito antes de 1972, entendeu? E foi convencida, assim, esse arquiteto convenceu a reitoria a fazer isso, o Estado a fazer, por quê? Porque a raia hoje, não sei se quem sabe, aquilo era um grande brejo, a USP era um brejo, era um aterro aquilo lá. Era a várzea do rio. Então, quando o rio enchia por causa de chuva, ali enchia de água. E ficavam umas poças d'água ali, grandes até. E aí virou um porto de areia, porque foi tirando areia dali para construir a USP. E ali, como era um brejo todo, qualquer buraco que você faz na USP, você vê água. E isso é importante também, eu acho que falar para quem não conhece, o que alimenta a raia é o lençol freático e as chuvas. Então não existe contato com o rio, não existe poluição na raia. E a gente analisa ela 2 vezes por ano. Então, assim, existe todo um cuidado que a gente tem, né, de manter a raia viva. Tem percalços? Tem esse Benito Muro que apareceu aí, né, e tem outras coisas que acontecem que a gente tem que sair correndo atrás para tentar, assim, às vezes é inevitável o que vai acontecer, então você tenta, com a ajuda de todos que frequentam a raia, e todos que já frequentaram a raia, como o Paulo, por exemplo, o Saldiva, o Pepino, que é um grande, trabalha com poluição, de nos ajudar a minimizar essas coisas. Então, assim, foi construída a raia dessa forma, mas a raia já estava em projeto. Pena que, na época, ninguém pensou em deixar ela pelo menos 40 metros mais larga, que ela podia ser oficial hoje, receber provas olímpicas, né? Porque hoje ela tem um recuo muito pequeno, então ela é muito estreita. E na época dava para fazer 2 raias, porque não tinha nada do lado de cá, onde tem hoje
Avenida da Raia ou Campos, ali a Praça do Relógio, era tudo um descampado, entendeu? Mas a história da Raia, assim, ainda bem que fez, porque hoje, se não tivesse a Raia, não teria remo no, em São Paulo, provavelmente, entendeu? Legal. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Ó, Fará, a gente tem mais 19 minutos. E eu odeio quando derrubam a live. Eu odeio, odeio. Então vamos ver. Eu queria te fazer uma pergunta. E agora é uma pergunta de leiga total. Qual a diferença de remo e canoagem? Fala para mim rápido. Não pode demorar muito. Remo e Eu sou canoagem. muito suspeito. Primeiro, o remo é muito melhor que a canoagem, não tem jeito, não dá para explicar, já para por aí. É assim, principalmente, a alavanca do corpo que você usa para mexer o barco. No barco a remo, você senta num carrinho móvel, um banquinho móvel, prende os pés e usa toda a alavanca das suas pernas, o tronco e o braço para mexer a pá dentro d'água. É a alavanca mais poderosa que nós temos no corpo. Ela é Tá. forte. Na canoagem, você não usa muito, a ação de pernas é muito pequena. Você senta num banco fixo, com a perna um pouquinho semiflexionada, né? Prende o pé, apoia o pé no leme ali embaixo. Tem um movimento, mas ele é pequeno. E você usa como motor principal todo o tronco e os braços. O barco a remo tem uma alavanca do remo fora do barco, que nós chamamos de outrigger, né? Que é fora do barco. Tá. A canoagem não tem esse tipo de sistema de alavanca, é o próprio remo na água com o braço do remador. A musculatura que você usa no braço e no tronco do canoagem é muito parecida com o que você usa no remo. Os mesmos músculos, mais ou menos, em movimentos um pouco diferentes. O grande diferencial é a perna. O remo, você tem uma ação de pernas de quase 60, 70 da perna. O tronco e o braço é mais para tirar o remo da água. Então, basicamente é isso. E os tipos de barco, né? O barco menor, no metros, que é o esquife, o individual. O K1 deve ter uns 5 metros, mais ou menos. É isso. E o remo é muito mais legal, já falei. Tá. Ó, para mim deu uma travadinha aqui. Fala para mim qual que é a diferença. Por exemplo, eu ouço muito falar em canoa havaiana. O que é remar numa canoa havaiana? Explica um pouquinho. A canoa havaiana é uma canoa, né? Ela deve ter mais ou menos uns 8 metros, mais ou menos. Cabem 6 pessoas. Só que ela tem um suporte chamado iaque, que apoia como se fosse um segundo casco. Aquele é um apoio para o barco não virar. Aquele é Ah, eu canoagem, né? É. E quem usava isso são esses povos que vivem em pequenas ilhas, né? Na Indonésia, no Haiti, Havaí, por exemplo, que usam porque eles andam no mar, né? E esse apoio é justamente para o barco não virar. Mas isso é canoagem, não é remo. É outro assunto. Barco a remo tem o esquife, eu a remo você tem o entendo. esquife, que é o barco individual, você tem o double esquife, que é um esquife duplo, duas pessoas, assim, duas pessoas que remam com 2 remos cada um. Você tem o 200 Tá. timoneiro, que são 2 pessoas que remam com um remo só. Você tem o 400 timoneiro, que são 4 pessoas que remam com um remo só. E você tem o 8, que é o barco mais, assim, não é que é o mais legal, para se ver é o barco mais bonito, que são 8 remadores com um timoneiro, e a função do timoneiro é muito importante, ele não é só um cara que dirige, ele é um técnico dentro do barco, entendeu? Ele é muito bom nisso, ele faz parte dessa equipe, e é o barco mais veloz do remo, né? É o barco também mais bonito de se ver. É o mais. Essas são as categorias do remo, né? Não, ó, E, Fará, deu uma travada aqui na hora que você estava falando. Fala rapidinho de novo quais são as categorias que tem do remo? é assim, você tem o esquife, que é o barco individual. Ok. Então é um remador que rema com 2 remos, lógico, não ele ia andar em círculo, né? Aí você tem o double skiff, que são 2 remadores com 2 remos cada um, duplo. Você tem o four skiff, que são 4 pessoas que remam com 2 remos cada um. Tudo Ok. isso é skiff. O skiff quer dizer o quê? Que são 2 remos, é um sistema duplo. Cada remador vai com 2 remos. Aí Entendi. você tem os barcos de ponta, que a gente chama, ou os outrigger, né? Que é assim, você tem o 200 timoneiro, são 2 remadores, cada um com um remo só, alternados. Você tem o 400 timoneiro e você tem o 8, que são 8 remadores de forma alternada, né?
que tem o timoneiro que é um técnico dentro do barco. É um cara que situa a prova, que incentiva, que corrige e que leva o barco para frente. Na minha opinião, 50% da medalha é dele. Nós tínhamos timoneiro, eu lembro quando a gente competia 8, eu não sei a opinião do pessoal que já remou, que está aí, a gente tinha confiança cega no timoneiro. Quando mudava o timoneiro, a gente ficava meio apreensivo, então você ia para a água meio assim, né? O timoneiro ele é muito importante. Tinha antigamente o 2 com timoneiro, que eram 2 pessoas, 2 remadores, com um remo cada um, né? E tinha um timoneiro que pesava 50 quilos. É, era um barco muito pesado, né? Nesse caso, eram remadores muito fortes que remavam esse barco. E o 4 com o timoneiro, que eram 4 pessoas, um remo cada um e também com o timoneiro. Esses barcos não são mais olímpicos, nem em campeonatos mundiais. Né? Só entra às vezes só como para cumprir a tabela, ou coisa parecida. Oficialmente você tem o individual, o skiff, o double skiff, o fora skiff, o 200, o 400 e o 8. Né? Caramba, tem muita categoria. São essas 8, né? 7 categorias. Mas Agora você tem categoria por peso e feminino e masculino, né? Tá. E é uma curiosidade, até, se não me engano, na Olimpíada de 76, em 76 é que foi a primeira vez o remo feminino em Olimpíadas, se eu não me engano. Se alguém estiver olhando aí, me corrige, em 76. E na distância de na distância de 1.500 metros, era 2.000. Porque antigamente se acreditava, me desculpe todas as mulheres, que a mulher não era capaz de remar os 2.000. Então era a prova de distância de júnior, que era 1.500. Como também não jogava futebol, porque achava que ia machucar o seio, né? Essas eram coisas. Mas os estudos, como é que chama? As evidências mostram totalmente ao contrário. Hoje, se você pegar uma mulher remando, o tempo que ela faz, um homem no esquife, não parei os 2 níveis no nível olímpico, mas assim, você tem que suar para passar, entendeu? Então, assim, a categoria masculino e feminino, elas estão tão boas. Então, você tem categoria masculino e feminino, você tem júnior, e você tem categoria por peso no remo. Você tem o peso pesado e o peso leve. Peso leve no remo são remadores masculinos, né? Até 72,5 kg, pesado individualmente. Se vai entrar em grupo, a média do barco tem que ser 70 quilos. No feminino... Era peso leve. Quanto você pesava? Eu pesava 72 na ficha. Mas se eu fazia muita musculação, eu ia para 73. Então, eu estava bem... assim, apesar de ser magro, eu era muito alto para peso leve. Então, sim, pela altura, eu já ficava no limite do peso. Então, quando eu remava esquife, não teria problema. Mas quando eu remava com o Pascoal, por exemplo, eu tinha que abaixar para 72 e ele tinha que abaixar para 68, para dar média 70, entendeu? Então, eu tinha que abaixar cada vez mais o peso e ele mexer menos, para dar média 70. Mas eu conseguia, porque eu sempre fui um cara que adorava doce, muito doce. Então, deixa de comer doce e você ia no peso, e treinando que nem a gente treinava. Eu lembro que, se o Ricardo estiver olhando aí, acho que o Cândido também viu isso, e outros daquela época, o Bezerra, nós competimos juntos, eu e o Bezerra. Eu conheço o Bezerra em 70 e acho que foi a prova de 78, que nós corremos o Paulista, e ganhamos, com o Wilson na vaga, o Wilson. Pergunta. Você acha mais importante no remo ser forte ou ser alto? O que é mais importante? Assim, na concepção moderna hoje de treinamento, o remador tem que ser um cara completo. Ele tem que ser forte, resistente e muito técnico. E por um tempo se escolheu, por exemplo, no tempo que eu remava, por isso que eu falei que eu tinha dificuldade, os remadores eram um armário. Eram caras fortes, muito fortes. E muito grandes, muito grandes. O cara pesava mais de 100 quilos, mas assim, não era tão alto assim. 1,90 m, por exemplo. Hoje, mudou um pouquinho. Com a modernização até do material, por exemplo, esse remo que a gente usa, que nós chamamos de cutelo, é um remo muito mais, ele é mais largo e mais curto, né? Então, assim, e o barco, o material mais leve também, a remada ficou mais leve. Então, hoje o remador, ele rema com uma força menor do que naquele tempo, só que ele aumenta a frequência da remada. Entendi. Então, hoje, um remador qualquer, chega em um barco individual, ele faz a raia a 38, 40 remadas por minuto. Sabe o que é isso?
muito intenso isso. Tanto que os remadores hoje, se você comparar, antigamente se comprava VO2, né? O VO2, a capacidade que você tem de resistir à fadiga. O Sim. remador, o valor do VO2 de um remador em valores absolutos era maior que o do maratonista. Se você dividir pelo peso, aí ele cai, porque o remador era mais pesado. O maratonista é muito leve. Mas assim, tem remador que chega a 7, 8 litros por minuto de oxigênio. Isso é muita coisa. Se você hoje se mede por ácido lático, tem remador olímpico que aguenta até 20 milimol. Sabe o que é isso? O seu músculo trava. É muita coisa, entendeu? Muita coisa. Então, o remo é uma atividade muito intensa. É uma atividade que trabalha resistência em força, e não só força máxima. Então, a ideia é a seguinte: você tem um remador que consiga fazer força próxima do seu máximo durante um certo tempo prolongado. Força de Então, hoje, você tem um biotipo de remador que ele é alto, muito alto e mais magro, mas é forte, é Mas ele muito é forte. forte. É. Você pega, por exemplo, eu vi um vídeo do remador, o ai, de onde é que ele é agora? O Sinovic, quem está aí fala. Ele é um skatista. Ele chegou em segundo na Olimpíada do Rio, muito próximo do remador da Nova Zelândia. Então, fizeram um teste com ele, e o cara tem uma capacidade anaeróbia e aeróbia muito grande, maior que qualquer outro tipo de atleta. Porque o treinamento no remo faz isso, entendeu? Então, assim, hoje, a ideal é sempre, em qualquer modalidade, você ter Croácia. Está aqui, ó, alguém colocou, é o croata. Ou Croácia. É. É, e ele, hoje você tem que ter um conjunto de coisas: técnica, força e resistência. Muita técnica, porque o barco a remo, apesar de você ter que fazer força dentro de um esquife, se você não souber aplicar força, o barco não sai do lugar. Não sai do lugar. E assim, o remo é uma mistura de alavancas, né? Mas tem muito movimento contrário. Quando você traciona o remo para você está indo com o seu corpo no sentido da direção do barco, que você rema de costas. Essa é Sim. uma característica que só o remo tem. Você rema de costas. Só que quando você volta para buscar uma nova remada, todo o seu corpo vai contra o sentido do barco. Isso freia o barco. Isso não tem como mexer. Esse movimento segmentado do barco, ele é um fato. Mas você pode diminuir o movimento segmentado dele com a técnica. E quem tem um barco menos segmentado, faz menos esforço, o barco desliza mais e ganha mais, entendeu? E ganha mais fácil. Fora, É eu isso. tenho uma coisa para te falar, ó. É muito triste, mas a gente tem só 5 minutos, cara. Eu acho que nós temos duas coisas para pensar agora no final dessa nossa live. A primeira é que você tem que começar a escrever o seu livro, porque todo mundo aqui está colocando que está esperando o livro, tá? A segunda coisa é que faltou tempo. Eu tinha mais um monte de coisa para perguntar aqui e faltou o tempo. Então, talvez, quem sabe, a gente não faz uma segunda live, a revanche, tá bom? Vamos ver. Só um detalhe que eu queria falar do remo, me lembraram aqui: o remo é o único esporte que um remador inglês tem 5 medalhas de ouro em 5 Olimpíadas consecutivas. Sabe o que é isso? Uau! Quem é esse Sim. cara? Ele é o remador inglês, é o. Alguém Putz, sabe? tô ficando velho, cara. Putz, né? O Alguém coloca o caralho. nome Qual aí? é o nome, Cândido? É o. É o nome dele. É o. Puta, agora passou o nome. Me lembrei o nome do Pinsent, que é o parceiro dele. Ô, Cássio. É a Tá vendo? idade, desculpe, pessoal. Desculpe. É Não a faz. idade. É o Mas, ó, remador. eu Ele queria, é o. para a gente encerrar e não ser derrubado, eu queria que você fizesse a sua palavra final, Steve lembrando Redgrave. Steve Redgrave. 2 minutos. Tá. O que você quer que eu fale? Já esqueci. Steve, eu quero que você se despeça, porque daqui a pouco eles derrubam a gente. Bom, Caímos todos 54 que estamos aqui. Estamos o em tempo foi, tá, o tempo foi curto, eu gostei, tinha muito mais coisas para a gente contar, desse grupo que eu estou vendo aqui, eu estou vendo até o Valério aí, o Cândido, todos os remadores Bezerra e os novos que estão vindo aí agora. Muito bom, a gente pode fazer uma segunda para contar mais a história da RAI e todo esse grupo que está aí acompanhando, tá bom? E obrigado pela presença de todos vocês, e eu estou à disposição, quem quiser saber mais a coisa de remo é só
passar pelo meu WhatsApp aí, ou na raia, a gente conversar na raia e vamos remar. Remar é muito bom. A raia daqui a um tempinho vai abrir plenamente, graças a Deus, né? Tomara que a gente saia dessa pandemia, essa tragédia desse ano, e a gente consiga, talvez, pelo menos no ano que vem, essa vacina, e a gente consiga voltar para o lugar que a gente gosta, né? E conviver com as pessoas que a gente gosta, que é na Raia Olímpica. Obrigado. Ó, eu quero. Bom, primeiro agradecer você, Fará, super obrigada, viu, por ter participado desse nosso Papo em Movimento. Foi incrível, muito, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz de entrevistar você, tá? Mas eu, sinceramente, acho que a gente vai ter que fazer uma revanche. Vamos pensar aí, pessoal, numa data para fazer uma revanche. E aí, a gente convida toda essa galera que entrou, esses seus amigos todos, esses remadores todos, e a gente pode, de repente, abrir aí uma forma deles mandarem pergunta, mandarem as histórias, e a gente vai fazer com eles acompanhando aí junto, tá bom? Essa é a primeira coisa. Ok. Segunda, Fará, você tem que escrever o livro, porque tá todo mundo aqui pedindo. Então, amigo, fechou aqui a live, senta e começa a escrever, tá? Tá bom. E terceiro, galera, agradecer muito a vocês. Muitíssimo obrigada pela audiência de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Lembrando, quarta-feira tem sempre Papo em Movimento. Um professor entrevistando o outro e contando histórias que a gente não tinha ideia que aconteciam. Fará, muitíssimo obrigada por você estar conosco. Ó, galera, tem gente que acha que é brega, mas eu não acho. Um coração enorme para vocês, tá bom? Eu vou colocar uns brilhos agora em mim aqui para encerrar. Brilhos, brilhos, brilhos. Galera, obrigada. Fiquem à noite. Beijo no coração. Até breve. Obrigado. Tchau, galera. Obrigado a todos. Um abraço a todos aí. Abraço a todos. Até.